Nos últimos dias, o Brasil acompanhou a história de uma jovem que morreu durante um salto de rope jump no interior de São Paulo. E existe um detalhe nessa história que não sai da minha cabeça. Bastaram alguns segundos entre a checagem que deveria ter acontecido, alguns segundos entre um procedimento que deveria ter sido confirmado, alguns segundos foram suficientes para transformar a vida de várias famílias para sempre. E talvez o que eu vou dizer agora pareça improvável, mas existe uma ligação profunda entre a tragédia e muitos conflitos familiares. Porque as maiores dores que chegam até uma mesa de mediação, raramente eles começam em grandes acontecimentos. Eles costumam começar em segundos. Segundos que parecem insignificantes quando acontecem, mas que podem mudar histórias inteiras. Segundos de raiva, segundos de impulso, segundos em que alguém decide responder uma mensagem sem pensar. Segundos em que um pai fala algo para o filho que jamais conseguirá retirar. Segundos em que um ex-casal transforma uma divergência em uma disputa. Segundos em que o orgulho fala mais alto que o próprio diálogo. E é aqui que mora um detalhe que quase sempre passa despercebido. O problema é que enquanto os segundos passam rápido, as consequências elas costumam ficar. Às vezes por anos, às vezes por décadas, porque o tempo passa, mas certas palavras elas continuam ecoando. E já vi irmãos passarem anos sem se falar por causa de uma discussão que durou minutos. E eu também já vi filhos carregarem para a vida adulta feridas que foram criadas em uma única conversa. E a diferença entre uma ferida que permanece aberta e uma relação que consegue se reconstruir costuma começar exatamente aqui. E é justamente por isso que a mediação familiar ela é tão importante. Porque ela cria um espaço onde as pessoas conseguem desacelerar, onde a reação dá lugar a uma reflexão, onde a necessidade de vencer dá lugar a uma necessidade de compreender. Porque quando a emoção ela assume o controle, uma decisão de segundos ela pode gerar um sofrimento eterno por anos. Mas quando existe diálogo, escuta e condução adequada, uma conversa também pode mudar o rumo de uma família inteira. E talvez essa seja uma das verdades mais importantes sobre qualquer relacionamento humano. Nem todo conflito começa com grandes acontecimentos. Às vezes ele nasce em poucos segundos, mas a forma como nós escolhemos lidar com esses segundos pode definir os próximos anos de uma família.